Oi, então, como podem ver, eu já cortei o bloco, tá um pouquinho tortinho, mas isso eu vou ajeitando conforme eu for esculpindo. As medidas, eu utilizo a altura da coroa, que é 10 milímetros, a distância mesodistal é 7,5 e a vestíbulo lingual é 8. Então, as medidas que eu vou usar são essas três. Como a gente vai esculpir, é necessário que a gente tenha uma milimetragem para uma margem de erro, basicamente. Então, eu sempre adiciono a essas duas medidas aqui 1 milímetro, entendeu? Então, aqui, o que era 7,5 vai ficar 8,5 e o que era 8 vai ficar 9, ok? Então, eu já fiz o corte do bloco. Esse foi o primeiro passo, fazer o corte do bloco. E agora, a gente vai começar a dar o formato do dente. Então, a gente sempre vai iniciar olhando pela face vestibular, ok? Eu inicio fazendo uma linha na vertical, no meio do bloco, e duas linhas horizontais, dividindo o bloquinho em terços. Então, aqui, terço cervical, terço médio e terço incisal. Você pode fazer também com a caneta, mas como a caneta ela falha muito quando entra em contato com a cera, eu acho que dá mais precisão marcar com instrumental, que aí corre menos risco de manchar o bloco e apagar conforme a gente for cortando. A gente sempre, no terço cervical, faz o estreitamento cervical em ambos os lados e nas proximais do terço incisal, a gente vai começar a fazer essa angulação aqui. Como vocês podem ver, a angulação da face distal, ela tem que ser maior do que a da face mesial. Então, eu marquei aqui com a caneta para vocês verem melhor, enxergarem melhor. Eu pontilhei aqui a linha média. Então, vocês podem ver que a linha média termina aqui. E a inclinação das proximais tem um detalhe para o canino. A inclinação da face distal, ela é maior do que a da face mesial. Portanto, o limite dela atravessa a linha média. Ela atravessa ficando bem aqui. Aí, logo em seguida, a inclinação da mesial se encontra com ela antes da linha média. Ok? Então, a gente vai começar desgastando toda essa parte que tá escura aqui. O estreitamento cervical, eu gosto de deixar por último, tá? Então, vamos começar. Pega o estilete, tá? E segura o bloquinho assim, de maneira que essa pontinha fique de frente pra você. E corte em camadas. Eu gosto muito de seguir esse movimento com o estilete, como se eu estivesse trazendo a lâmina em direção ao meu polegar. Eu sinto que isso me dá mais precisão na hora do corte. Então eu vou cortar até essa linha preta desaparecer. Quase. A inclinação mesial já foi. A gente já consegue enxergar aqui. Agora a gente vai para a inclinação da distal. Sempre colocando essa pontinha de frente para você e cortando em camadas finas. Tem muita gente que não se dá bem com o estilete. Então, é recomendado que use a faquinha da Letron. Eu acho que o corte é menos preciso, então tem que ter muita paciência se for cortar um bloco com esse instrumental. Mas dá certo. Só demora mais um pouco. Quase. Acho que agora foi. Ficou um pedacinho, mas não faz tanta diferença assim. A gente pode raspar ele aqui. Ok? O próximo passo é cortar o estreitamento cervical. Uma dica: nunca comece cortando logo assim de cara, porque corre o risco
do dente sair do bloco. Então, a gente vai regularizar aqui um pouquinho, né? E apertar bem fraquinho com estilete. E aí, agora a gente pode cortar. O sentido deve ser sempre do terço médio para o cervical. Nunca comece daqui pra cá, senão pode dar errado. Então, do terço médio para o cervical. E o resultado inicial é esse. Esse é o nosso canino de uma maneira mais bruta, antes da gente começar a esculpir na face mesial e dar o acabamento. O desenho dele deve ficar assim, ou parecido. Na face mesial, mesmo esquema. A gente vai marcar com uma linha média no meio do bloco e formar os terços com 2 linhas horizontais. Geralmente seguindo as que a gente marcou aqui na vestibular, a gente tenta seguir, ok? O formato, eu marquei aqui com a caneta a parte que eu quero descartar da vestibular. Então a gente vai começar pela vestibular. Depois a gente vem aqui pra parte palatina. Desenhou a curvinha aqui no terço cervical, desce uma linha reta até o terço incisal. E é importante que a terminação dessa linha não encoste na linha média do dente, ok? Ela vai ficar sempre aqui nessa metade aqui, na metade desse quadrante. Então, começando pela parte cervical, sempre importante marcar, apertar um pouquinho com o estilete e desenhar a curvinha. Caso você sinta insegurança com o estilete, tenha medo de cortar muito, utilize a Letron. Sempre do sentido do terço médio para o terço cervical. Então aqui já dá pra perceber uma leve curvinha. É só isso que a gente tem que fazer no terço cervical. Agora a gente vai descer uma linha reta. Aí eu volto pro estilete. Corto tudo até essa parte escura da caneta sair. O segredo da escultura é muita prática. Eu apanhei aqui só pra conseguir reproduzir esse dente sem tanta dificuldade. Então, é praticar. Percebam que eu tô raspando só da parte média para a parte incisal. O terço cervical eu já mexi, então não encosto mais nele. Ó, percebam que ficou uma região plana. Ficou a curvinha e desceu reto. Então é sempre nessa ordem.
Agora a gente vai para a parte palatina. Eu vou marcar aqui com a caneta porque tá meio ruim de ver, só com a marcação do instrumental. Percebam que aqui também ficou uma barriguinha, ficou uma proeminência. Essa proeminência é que vai formar o nosso símbolo posteriormente. E aí, a gente não desce uma linha reta como a gente fez na face vestibular. Nós vamos descer uma curva suave, para que posteriormente a gente possa fazer as fósforas aqui, ok? Então o esquema é o mesmo. Para fazer esse estreitamento, eu vou utilizar Electron. Vou dar uma apertadinha aqui. E sempre corto do terço médio para o terço cervical. Quase. Então percebam que a gente já consegue ver a curvinha para a proeminência do símbolo. Agora, como é uma região que a gente vai precisar de gastar bastante, eu volto com o estilete e depois eu ajusto com o Electron. Eu vou raspando assim, em camadas, sempre em camadas. Ó, ainda ficou uma parte aqui. Essa parte eu vou ajustar com a Electron. Ela, por mais que o corte dela seja impreciso, ela é boa pra ajudar nessas regiões que tenham curvas. Já conseguimos o formato. Agora o próximo passo é o que a gente chama de telhado da casinha. A gente vai fazer como se fosse uma proeminência aqui nesse centro. Nós vamos marcar com uma linha aqui, certo? E vamos vir com ou com a Electron ou com a Hollenbeck, que é essa daqui. A gente utiliza essa parte aqui, que é como se fosse uma colher. Essa daqui é como se fosse uma faca, a gente vai utilizar essa daqui, ok? E pega aqui da pontinha do terço incisal e desce até o terço médio, ou seja, bem aqui. Então, a gente vai descendo assim, sem desgastar essa linha aqui. Fazer o máximo para não desgastar essa linha e não desgastar tanto também. Prestem bastante atenção no manuseio. O manuseio desse instrumental é o segredo para que fique com o dente fique com um bom acabamento. Indo para o outro lado. Ó, percebam que ficou essa parte aqui mais deitadinha, essa daqui também. E ficou uma proeminência bem aqui.
Isso vai ser o que a gente chama de proeminência da vestibular ou lóbulo da vestibular. Tá? O acabamento a gente deixa sempre pro final, então não vejo tanta necessidade do acabamento aqui agora. Agora, a gente vai aqui pra face palatina. Vamos aqui pra palatina, regularizamos aqui essa parte, ainda com a Hollenbeck. E o próximo passo é pegar daqui do terço médio até o terço cervical e cortar somente na face palatina. Não é necessário pegar aqui as faces proximais. Ok? Ó, percebam essa proeminência aqui, ó. Isso daqui vai ser o nosso símbolo. Ó. O que eu acabei de fazer, nada mais é do que um corte que permite que o formato da palatina, numa vista um pouco mais superior, a gente consiga ver como se ela estivesse se estreitando, é um estreitamento na face palatina. Entendeu? Pode fazer tanto com essa Hollenbeck, que foi o instrumento que eu usei, tanto com a Letron. Para que a gente possa começar a cavar a face palatina, é necessário que a gente desenhe esses como se fossem duas letras A sem um tracinho no meio. E fique essa região aqui. Elas têm que estar um pouco separadas para que fique esse espaço aqui. Toda essa região que eu marcar aqui com a caneta é o que a gente vai desgastar. Deixa eu ajeitar aqui. Por dentro do desenho, vamos começar a desgastar. Pode ser com o discoide cleoide ou com essa parte da Letron. Eu gosto mais dessa parte da Letron, pois eu acho que ela suaviza mais o acabamento. A gente começa cavando. É necessário que a gente não aperte muito para que a fósfora não fique tão profunda e nem corra o risco da gente quebrar o dente no meio. Percebam que ficou essa certa proeminência aqui e as fósforas aqui. Agora, o que vem por último é o acabamento. É isso que vai trazer a real beleza do nosso dente. Então, acabamento. Quais são os instrumentais necessários? Letron e Hollenbeck. Eu prefiro a Hollenbeck. Ela deixa a superfície do dente mais lisa e o acabamento é mais preciso. Então, a gente vai começar arredondando esses cantos, essas arestas que foram formadas durante o corte do bloco. É
importante passar a Rollenbeck várias vezes seguidas nas superfícies para que ela deixe de ter aquele aspecto rugoso e passe a ficar mais lisa. Observe a posição da Rollenbeck. É importante unir as faces umas às outras a partir do terço cervical. Pode desgastar sem medo. Eu venho com essa escovinha aqui. Porque quanto menor for ficando essas partículas de cera, é necessário uma escovinha mais dura. Persista com a Rollenbeck até a superfície ficar bem lisa. A priori, o meu dente ficou um pouco assimétrico, mais assimétrico do que o normal. Então, mais posteriormente, eu vou ajeitar com a Rollenbeck mesmo. Como eu vou ajeitar? Eu vou usar a Rollenbeck na angulação mesial para deixar ela um pouco maior, quase na mesma altura da distal, mas ainda preservando que a angulação distal é sempre maior do que a angulação mesial. Esses movimentos rápidos com a Rollenbeck permitem que a superfície fique mais lisa, mais rápido, e sem falar que é um movimento que traz alta precisão no acabamento. Nessa parte eu estou regularizando a minha angulação mesial, como eu falei anteriormente. Notem que o meu dente ficou bem pontudo. Então, o acabamento vai me ajudar a deixar ele mais suave aqui nessa região. O acabamento é muito importante. Sabendo fazer um bom acabamento, o seu dente vai ficar cada vez mais realista. É importante aqui nesse terço cervical, deixar mais arredondado. Ou seja, passar bem a Rollenbeck aqui. Como se estivesse unindo a face vestibular com a distal, a face vestibular com a mesial. Então a gente utiliza o Rollenbeck nessa posição e vai girando ele, vai rotacionando. Na face palatina, devemos ter mais cautela, pois é uma área que requer a precisão de muito mais detalhes, principalmente na hora de arredondar as fossas.
na parte de dentro a gente tem que ser muito cuidadoso aqui nessa parte com a Hollenbeck. Então, tentamos ser o mais cuidadoso possível para não desgastar a crista marginal e deixar mais evidente essa região Arredondar aqui. bem o estreitamento da face palatina vai me permitir uma visão melhor do cíngulo. A meia calça é o ponto final do acabamento, pois é ela que vai dar brilho ao dente, às superfícies do dente.
Aqui eu desgastei levemente a minha face vestibular para formar alguns sulcos. Bom, o resultado final foi esse, lembrando que não tá perfeito e que escultura requer muita prática mesmo. É isto.